E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, tá? Nós vamos agora adentrar mais uma vez ao campo da geometria. Nós vamos trabalhar agora com triângulos, tá? Vou procurar resumir, né, essa questão de triângulo, definição, daquilo que é, vamos dizer assim, dentro da geometria, como que é estabelecido, como que funciona. Vou tentar classificar, nós vamos classificar os triângulos em relação aos lados e aos ângulos, tá? E vou falar de algumas propriedades que nós não iremos demonstrar nessa aula, como eu coloquei no material. Vai exigir um pouquinho mais de conhecimento geométrico aí, algumas coisas sobre retas paralelas e transversais, coisas que nós vamos ter que puxar aos poucos, relembrar, tá? Uns alternos internos, coisas que são mais pesadas. Talvez vocês não estejam entendendo, né, o que eu estou falando, porque justamente a gente não viu ainda, ou talvez vocês já viram e não lembram, então nós vamos revisar, tá? Então, eu vou começar aí pelo básico. O que é triângulo? A pessoa fala, triângulo é um polígono de 3 lados, né? Tá errado? Não, mas existe na geometria algo mais forte do que isso. Nós temos que comentar. Não que falar que é um polígono já é um passo à frente, já é uma classificação um pouco mais sofisticada. Mas o que é triângulo, né? Então, ó, triângulo, primeiro eu considero então um plano, porque a geometria que nós estamos trabalhando é a geometria plana, ok? Então eu considero aí um plano alfa qualquer. Dentro desse plano eu pego 3 pontos distintos não colineares. O que é distinto? Nenhum é igual ao outro. São diferentes do outro 2 a 2. Não colineares significa que não pertencem à mesma reta. E se eu pegar pontos que estão na mesma reta, não me serve para nada nesse sentido. Então, não colineares, né? Aí ele fala bem assim. Eu escrevi isso, mas eu vou até corrigir porque é um pouco mais profundo que isso. Então, nós temos o seguinte, uma região delimitada pelos segmentos formados por esses pontos. Como assim? Se eu ligo esse ponto com esse, eu tenho um segmento AB. Tá? Tem que ser com régua, não tem, perdão. Isso aqui ainda não define triângulo, vou falar isso agora. Então, ó, a reunião, escreve aqui, reunião, não está no texto. O texto, eu percebi que eu coloquei a definição de região triangular. Então, olha só. Primeiro, o que é a região triangular? É a região limitada desse plano, delimitada pelos segmentos formados por esses pontos, A, B, C e CA. Como assim? O que é limitado? Significa que ele vai ter um fim, não vai caminhar. É esse conjunto aqui, ó. Essa região aqui limitada, ela tem um limite, ela não pode ultrapassar esse limite. E qual é o limite dela? A gente fala que é a delimitação. É como se fosse a cerca. Quem é vamos dizer assim, o que delimita essa região? São os segmentos A, B, C e CA. Então, limitado porque ele não vai ser uma região que vai continuar infinitamente. Não, ela é limitada. Mas vamos estabelecer, vamos colocar esse limite. Como que a gente faz? A gente delimita, a gente coloca uma cerca. A cerca está aqui, ó. O segmento A, B, C e CA. Então, o nome disso aqui, essa região limitada do plano, delimitada por esses segmentos, é chamada de região triangular. Ok? O que é triângulo? Triângulo é a reunião desses segmentos, reunião dos segmentos A, B, C e CA com sua região angular, ou triangular, perdão. Estou na frente, pera aí, calma aí. O que é um triângulo? É a reunião, tá, desses segmentos que delimitam essa região e a própria região triangular. Olha isso. Então, o triângulo ele nada mais que a reunião daquela região e aquilo que delimita aquela região. Isso é triângulo. Ah, professor, que coisa ridícula. Nossa, tanto tempo para isso. Não é, cara. Isso é muito bacana.
né? Eu não estou usando nenhum outro tipo de recurso muito longo, eu estou usando coisas que nós estamos estabelecendo. Nós falamos o que é reta, que é um conceito primitivo, né? Às vezes eu posso ter cometido erro, talvez nas aulas aí, existe uma diferença. Axioma e conceito primitivo. Conceito primitivo são objetos que não se definem, como ponto, reta e plano que nós falamos. Eu acho que até gravei vídeo aula sobre isso, talvez até cometi um equívoco, tá? Chamado de entes geométricos eu coloquei, tá certo isso, mas falar que axioma tá errado. Axiomas são resultados que não se demonstram, que a gente pega pra gente e a gente estabelece como base para criar toda a estrutura, por exemplo, da geometria, da aula, enfim, tá? Então, nós construímos essa noção em cima de um conceito primitivo, que é o plano. Então, essa definição de triângulo é muito mais forte, ela é muito mais primitiva, mas muito mais forte. Ela nos dá uma ideia do que realmente é aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente queria definir. Então, é a reunião dos segmentos, né, com a região triangular que eles formam, né, que eles delimitam. Bacana, né? Quais são os elementos do triângulo? Considerei um triângulo aqui, ó, triângulo A, B e C. Aqui é o B, então é A, B e C. E aí, o que a gente faz? Esse triângulo, existem os elementos que o compõem. Tá? Então, os primeiros elementos são os lados. Então, nós temos o lado AB, BC e CA. Então, ó, AB, BC e CA. Beleza? E nós temos também os vértices, que são os pontos, né, de interseção entre esses lados, né? São as extremidades em comum aí desses segmentos que formam esse triângulo 2 a 2. Então, ó, aqui nós temos o vértice A, eu tenho aqui o vértice B e o vértice C. Quais são os ângulos internos? Aqueles que estão dentro do triângulo, né? São formados aí pelos seus lados, né, mais para dentro. Então, ó, eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo interno A, porque é o ângulo oposto aí, né, referente ao vértice A. Então, o oposto não vou falar, né, mas é referente ao vértice A. Então, tá aqui. O ângulo interno A, eu tenho um ângulo interno referente ao vértice B, né, o ângulo interno B, e o ângulo interno C, está aqui. E eu tenho também os ângulos externos, que eles são formados a partir da extensão, né, dos lados, né? Então, ó, eu dou uma estendida no lado e eu pego o menor ângulo. Esse menor ângulo aqui, ele é chamado de ângulo externo. Professor, mas se eu estendesse isso aqui, esse ângulo aqui não é externo também? É. E como esses ângulos são opostos pelo vértice, esses ângulos são congruentes. Tanto faz eu continuar essa reta e pegar o menor ângulo dela, quanto continuar essa e pegar o ângulo dela, é a mesma coisa. Tá? Então eu peguei um exemplo aqui para facilitar a nossa vida. Eu considerei todo mundo de um lado só. Então esse é o ângulo externo. É o ângulo formado aí pela reta suporte aí de um dos lados, né, com o outro lado. Então tá aqui, ó. É o menor ângulo, tá? Professor, eu posso considerar esse aqui, ó, como... Não, é o menor. Tá? Ó, tem um grandão aqui e tem um menor, considerando o menor. Beleza? Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, quem que é meus ângulos externos? Aqui, ó, tem um ângulo do lado aqui, ó, adjacente, a gente fala, né, ao ângulo A. Então, eu tenho o A', o ângulo A', adjacente ao B, o ângulo B', e adjacente a C, o ângulo C'. Eu estou usando o chapéu para representar ângulo, né? A gente já falou sobre isso, né? Mas eu estou trazendo de volta esse circunflexo, né? Acento circunflexo, né? Ele é usado aqui para representar o ângulo. A gente chama chapéu para facilitar a nossa vida, beleza? E, ok, nós vamos agora para algumas propriedades. Então, triângulo é tudo isso que a gente falou, que força uma barra bacana, né? Os elementos que compõem ele são esses, são os mais elementares possíveis, né? São os que... E nós vamos falar agora de algumas propriedades, tá? Então, eu vou apagar só esse de cima aqui, ok? E nós vamos continuar aqui. Então, ó, primeira propriedade é bacana, porque ela diz o seguinte: a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Lembrando que a demonstração será feita na próxima PC. Então, primeira propriedade aí, ó, vou colocar aqui propriedade, isso.
Então vou colocar aqui. Propriedade. Se eu ver aqui, poxa, eu também tenho dúvidas, eu erro às vezes, tá certo? É o sono já. Estou gravando, já é mais de 2 da manhã, pessoal. Vamos lá, propriedade. Primeiro, eu chamei de I lá, tá? Propriedade de I. A soma então dos ângulos internos, no caso aqui é o A, o B e o C, é igual a 180 graus. Lembrando aí que nós falamos, o ângulo ele é calculado de duas formas por enquanto, nós achamos, né? Nós temos o calculado em graus e em radianos, né? O graus é mais utilizado. O que é um grau? Um grau é você pegar um círculo, né? Um círculo, a circunferência na verdade é só aquele risquinho e o centro dela, e você pega e divide a circunferência em 360 pedacinhos, todos de mesma medida. Cada uma daquelas regiões que pega o centro e aquele espacinho que você quebrou, essa regiãozinha, você pega aqui, ó, você dividiu aqui, esse pedacinho, quando você junta esses dois aqui, tem uma fatia pequenininha, não tem? Essa fatia, essa região aqui, ó, é chamada de grau, 1 grau. E imagina, 360 significa que o círculo foi dividido em 360 graus, né? Então, tudo que a gente vê aqui, nós baseamos no círculo, né? Tudo nós rodeamos, para basear em graus, né? Então, isso que seria ângulo, tá? A ideia de grau. Grau, então, você pega uma circunferência, quebra em 360 pedaços de arcos de mesma medida, arquinhos, e pelas extremidades desse arco, você passa dois segmentos de duas semi-retas, assim, ó, que cortam. Um passa aqui e corta, outro passa aqui e corta. Essa região aqui, ó, nós falamos que mede 1 grau. Olha que bacana. Damos um nome para ela, chamamos de grau. E aí você vai juntando todas as 360. Bacana, né? Estou relembrando aqui, já tinha falado isso, ou você já ouviu isso em algum lugar. Ou talvez não, já estou falando agora. Então é 180 graus. Somar esse com esse 180 graus. Tá? Aí outra propriedade, vamos ver aqui. O ângulo interno e seu respectivo ângulo externo são suplementares. Como assim? Se eu somar esse ângulo com esse, tem que dar 180 graus. Aqui já está mostrando, né? Aqui, ó. Isso não é 180? Ó. A gente falou disso. Isso aqui é 180. É metade de 360. Então ele está dizendo isso aqui, ó. Que se eu pego o A com a linha, mais a linha, isso aqui dá 180 graus. Olha lá, ó. A mais a linha, 180 graus. Se eu pego B, né, mais B', 180. Né? C mais C', 180. Beleza? Olha lá. Isso que está garantido. É fácil de ver, o negócio de demonstrar, tá? É bem bacana, eu gosto. Aí outra propriedade aqui. Em um triângulo qualquer, oposto ao maior ângulo está o maior lado. Isso aqui eu coloquei, tá? O livro não sei se está assim não. Exposto ao maior ângulo está o maior lado. Então olha aqui, vamos analisar. Depois que eu aprendo a calcular com a medida do ângulo, um caso aqui, por exemplo, aqui esse é o maior ângulo. Dá para perceber que ele tem maior abertura. A olho nu, estou olhando aqui, estou vendo. Oposto ao maior ângulo está o maior lado. Olha que bacana. E a gente pode concluir então que oposto ao menor ângulo está o menor ângulo. E isso é demonstrável, pessoal. Isso tem uma demonstração. Não sei nem se a gente vai conseguir fazer essa demonstração, porque se a gente for achar uma maneira mais tranquila para mostrar para vocês, vai ser bacana. Então é isso, né? Então, oposto ao maior ângulo está o maior lado. Então vamos colocar aqui, ó. 3. Oposto ao maior ângulo está o maior lado. Bacana, né? Parece até um provérbio. Agora vamos ver aqui, ó. O último aqui, a última propriedade que eu trouxe, tá? Tá no texto. Em um triângulo qualquer, a medida do ângulo externo é igual à soma da medida dos ângulos internos não adjacentes. Né? Isso aqui eu coloquei também, tá? Não sei se o texto é assim não. Ele está falando o seguinte. Vamos pensar comigo aqui. É simples. A soma dos ângulos internos aqui é 180 graus. Beleza? Se eu somar esse com esse com esse, dá 180. Se eu somar esse com esse, dá quantos graus também? 180.
Então, ó, se eu tenho esse cara somado com esse dá 180, e esse com esse aqui dá 180 também, significa que esse cara é esse ângulo mais esse. Os dois dão 180. Então ele quer falar o seguinte, que esse cara aqui, ó, vou colocar aqui do lado, ó, a 4 está ali, né? Vou colocar ali. Então, ó, B', quem que é o ângulo, eu falei adjacente, o pessoal fala, o que é adjacente? Adjacente, ele está falando o seguinte, que é a soma dos ângulos não adjacentes. A palavra adjacente significa ao lado. Quem que é o ângulo que está ao lado dele? Esse cara. Então, quem que é? Ele é a soma dos ângulos não adjacentes. Então, é esse. Os ângulos internos não adjacentes. É esse. Então, ele vai somar. Então, o ângulo B' vai ser o A mais o C. E eu posso observar aqui também, ó, esse cara aqui, ó. Quem que é os ângulos internos não adjacentes? Esse. Então, ó, o ângulo A', ele vai ser igual ao ângulo B mais o ângulo C. E o C' não adjacente, interno, esse com esse, vai ser o A mais o B. Olha que bacana. Legal, né? Então, são as propriedades que eu quero muito demonstrar, né? É muito bacana isso aí. E quero demonstrar para vocês na próxima PC. Beleza? Então, aqui são algumas propriedades que eu coloquei para vocês aí, para vocês saberem. Nós vamos demonstrar depois, já repeti 15 vezes isso. E agora nós vamos ver a classificação dos triângulos. Tá? Visto isso aqui, todas essas propriedades, vamos ver a classificação deles. Tem duas formas de classificar aí, né? Em relação aos lados e em relação aos ângulos internos. Tá? Então, a classificação em relação aos lados. Tá? Isso aqui é fácil, pessoal. Então, ó, nós chamamos de equilátero. Vou colocar aqui triângulo. Triângulo. Tem a primeira forma, equilátero. O que ele tem? Todos os lados de mesma medida. O que é o triângulo, então, em relação aos lados? Tá? Se o triângulo tem todos os lados de mesma medida, né, ele é perfeitinho, ele é chamado de triângulo equilátero. Beleza? Outro tipo de triângulo. Nós temos o triângulo isósceles. Isósceles. Tá? Possui pelo menos dois lados de mesma medida. Então, se o triângulo possui dois ou mais lados de mesma medida, ele é chamado de isósceles. Né? Então, assim, vou fazer um desenho aqui para representar o equilátero, por exemplo. Ó. O equilátero, os três lados têm a mesma medida. O isósceles tem que ter pelo menos dois. Não necessariamente precisa ter um terceiro. Mas vamos pensar comigo aqui. Tá? Isósceles está associado a dois lados de mesma medida. Mas pensa comigo, todo triângulo equilátero tem quantos lados de mesma medida? 3. Quem tem 3 lados de mesma medida tem 2 lados de mesma medida. Sim ou não? Isso é lógica. Se ele tem 3 lados de mesma medida, ele tem 2. Se ele tem 2, ele é isósceles. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Porque ele tem pelo menos 2 lados de mesma medida. No caso, tem 3. Isso não isenta ele de ser isósceles. Então, esse triângulo equilátero, ao mesmo tempo, ele é, né, esse triângulo, no caso aqui, ele é equilátero, ao mesmo tempo também ele é isósceles, porque se ele possui 3 lados de mesma medida, ele possui 2. É uma lógica, é um argumento lógico. Tem muitos que não concordam, tem gente que gosta de separar, eu não gosto. Eu acho muito bacana essa argumentação, tá? Até que me convence do contrário, eu vou seguir com ela. E nós temos o último, né? Ó, todos os lados, pelo menos 2, e agora nenhum, né? Que é o escaleno. O escaleno, todos os lados com medidas diferentes. Olha isso.
Já classifiquei os triângulos em relação aos lados. Bacana, né? Então, tipo assim, você pega um triângulo qualquer. Olha isso. Peguei um triângulo aqui. Esse lado tem uma medida, esse tem outra, esse aqui tem outra. Como é o nosso triângulo, a única classificação para ele é o escaleno. Beleza? Bacana, né? Legal, legal. Então vamos ver aqui. Triângulo também em relação agora a ângulos internos. Isso aqui é muito bacana, né? Vou puxar aqui, tá? Não vou ficar escrevendo demais, beleza? Então vamos lá. Nós temos o primeiro caso. Quando o triângulo, vamos dizer assim, todos os ângulos internos dele são menores do que 90 graus, o que é 90 graus? É o ângulo reto. Se aqui é 180, 90 graus é a metade. É o ângulo reto. Esse ângulo aqui. Ou esse, né? Você escolhe lá. É um ou outro. Né? Trabalhar com um só aqui, olha lá. Esse é o ângulo reto. Aparentemente era para ser, né? Mas não está tão caprichado. Então, se o triângulo, em todos os seus ângulos internos são menores, né, todos os seus ângulos internos têm medida menor que 90 graus, ele é chamado de triângulo, na verdade é chamado de acutângulo, tá? Aqui nós falamos triângulo, equilátero, triângulo. E aqui não vou nem precisar desse risco aqui. Nós temos a classificação, que é o quê? Acutângulo. Triângulo todos os seus ângulos internos são menores, a medida dos seus ângulos internos são menores que 90 graus. Então, ó, medida dos ângulos internos são menores que 90 graus. Olha lá, ó. A medida dos ângulos internos são menores que 90 graus. Tá? As medidas dos ângulos internos são menores que 90 graus. Todos, né? De todos. De todos os ângulos internos são menores que 90 graus. Então é aquele triângulo, você vai olhar para ele lá, se ele já está em graus. Se todos os ângulos dele internos são menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Tá? Nós temos também uma classificação em relação aos ângulos internos. Obtusângulo. A medida de um de seus ângulos internos é maior que 90 graus. Olha só, olha que bacana. Quando um triângulo em um de seus ângulos internos, a medida é maior do que 90 graus, isso só é possível, pessoal, em um ângulo, tá? Porque lembra que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Isso não vai permitir que ele tenha, por exemplo, dois ângulos de 90 graus, ou dois ângulos maiores que 90, porque 90 mais 90 é 180. Se você tiver dois ângulos de 90 num triângulo, não faz sentido. Se esse mede 90, o terceiro vai medir quanto? Mas você nem tem triângulo, né? Então, o obtusângulo, a medida de um de seus ângulos internos é maior que 90 graus. Vai ter um camarada que vai se destacar, né? Vai ter um cara que vai ser maior que 90 graus, vai ter uma angulação maior. Tá? E nós temos um triângulo retângulo. A palavra retângulo vem do ângulo reto, então um de seus ângulos
internos mede 90 graus. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem até aquele símbolozinho. Olha lá, ó, né? Não sei se vocês lembram, vocês vão ver isso depois aí. A gente trabalha muito com esse triângulo retângulo aí pra frente. Olha que bacana. Então, são as classificações aí dos triângulos, né, em relação aos lados. Equilátero, todos os lados iguais, isósceles, pelo menos dois lados, e escaleno, nenhum dos lados de mesma medida, né? Iguais, eu digo assim, de mesma medida, tá? E em relação aos ângulos internos, o acutângulo tem todos os ângulos internos menores, a medida de todos os ângulos internos é menores que 90 graus. O betosângulo, a medida de um de seus ângulos é maior do que 90, e o triângulo retângulo, um de seus ângulos mede 90 graus, né? Então é isso, é o que eu queria passar para vocês, né, nessa primeira parte. São 3 videoaulas, né, meio cansativo para vocês, mas eu espero que vocês entendam, tá? Agora são 12h30, a gente encerra então a nossa aula. Agradeço a vocês aí pela paciência, tá? E espero que vocês façam, né, se empenhem bastante. Nós estamos praticamente findando já também mais um bimestre, né? Se for da vontade divina de Deus, aí nós vamos voltar para a sala de aula, né? Seja feita a vontade dele acima de tudo, tá? Um abraço aí para vocês e até a próxima.